Bom, Fique à vontade. esse quadro nós trazemos histórias, relatos, como o próprio título já diz, e eu venho sempre trazendo relatos de Amália Domingos Soler, uma médium que foi contemporânea de Allan Kardec no início do surgimento do Espiritismo. Ela, através de sua mediunidade, ela recebia relatos das pessoas que questionavam a ela e ela entrava em contato com a espiritualidade e buscava as respostas e trazia para as pessoas. Esse Se eu não me livro engano, é se um eu não me livro engano era Padre fantástico. Germano, viu, Mi? Era Padre Germano, o Ele mentor é Padre espiritual. Germano, era o espírito mentor dela. E esse livro é intitulado Reencarnação e Vida e traz várias histórias. A que eu escolhi, ela é interessante porque, inclusive, nós falamos dela durante o programa, em alguns pontos. É o pressentimento. Então, o título é Pressentimentos. Essa história é de uma pessoa que escreve para ela contando um acontecimento na sua família e ela relata para a gente como aconteceu. Começa assim, eu vou ler porque se eu for contar não vai ficar tão precioso como nas palavras dela. Diz assim, não sei qual foi o poeta que disse, já se sabe, não há profeta como o nosso coração. E está certo quem assim diz, porque, sem dúvida, muitas vezes temos palpites do coração, uma voz interior que nos adverte que temos um perigo próximo, mas não fazemos caso na maioria das ocasiões. Não entendemos esses misteriosos avisos que nossos familiares de além-túmulo nos dão e creio que nos tornamos surdos quando temos que passar pela vergonha de fazer forçados o que não quereríamos, apesar de todas as advertências e de todos os avisos. Para isso provar, vou sintetizar a extensa carta enviada por um espiritista de Montevidéu, que me conta a desastrosa morte de sua filha Maria, que desde muito jovem teve o pressentimento de que sua desencarnação seria dolorosíssima. Maria era uma jovem belíssima, muito boa, sensível, carinhosa, muito ligada à família, especialmente a seu pai, pelo qual sentia uma verdadeira idolatria. Aos 17 anos, um garboso moço se enamorou dela, que ela correspondeu aos seus galanteios, contente de se ver sendo requestada. O pretendente quis levar o assunto avante e pôs um prazo de 4 meses para efetuar o casamento. Mas o pai dela pediu 1 ano de espera, o que foi concedido. Durante esse ano, esses ardentes amores foram esfriando, até terminar as relações para a alegria de Maria, que assim ficou mais tranquila. 3 anos depois, um segundo adorador ofereceu a Maria seu nome e seu amor. Ela demonstrou viva satisfação, mas ao chegar o dia de comprar o enxoval, se abraçou ao pai e disse, soluçando: Meu prometido é muito bom, não tenho a menor queixa de seu comportamento para comigo, mas tenho o horrível pressentimento de que vou ser muito desgraçada em meu casamento e me arrependo completamente de minha determinação. Não quero separar-me de ti, meu pai. Mas, filha, replicou o pai, por que não pensaste nisso antes de dar tua palavra e eu a minha? Porque antes não me sentia como sinto hoje. Mas tu o amavas? Sim, muitíssimo, mas agora não o quero e estou como se nunca o tivesse conhecido. Enfim, filha, que tudo seja da graça de Deus. Vale mais que te arrependas agora, que estás com tempo e não depois. 2 ou 3 anos depois do acontecido, outro novo galã se enamorou perdidamente por Maria. E ela lhe correspondeu. E seu pai, escarmentado pelos seus acontecimentos anteriores, interrogou sua filha, dizendo que muito pensara antes de se decidir, e ela assegurou que com esse estava segura de não se arrepender.
Continuaram durante 2 anos o namoro sem o menor aborrecimento, mas quando chegou o momento de tudo preparar para o casamento, Maria chamou o pai mais uma vez e disse: Meu pai, que sonho horrível tive esta noite. Sonhei que me havia casado e no mesmo dia morria. Via-me morta e meu esposo ao lado do cadáver. Perdoe-me de novo o desgosto que vou lhe dar, porque não me casarei. Meu noivo me inspira desde ontem a mais profunda aversão. Não servirei para ser casada com ele. E está claro que devo ficar solteira. E por tudo isso, Maria chorava com grande desconsolo e seu pai não sabia o que fazer. O noivo, ao saber de tudo, caiu gravemente enfermo, salvou-se por milagre. Maria completa 30 anos e um jovem de 20 primaveras ficou louco por ela. Seu pai contou a ele e à sua família o acontecido com os noivos de sua filha. Mas esse relato não foi obstáculo para o namoro que seguiu adiante e se efetuasse até o casamento. Não sem antes Maria dizer às suas amigas mais íntimas: Estou arrependida de meu casamento, pressinto uma grande desgraça, um acontecimento dolorosíssimo. Sei que sofrerei horrivelmente. Parece que as dores já me atormentam, mas não quero dar um novo desgosto a meu pai. Casou-se e depois de 2 meses, ela e seu esposo voltaram a Montevidéu e se instalaram na casa de seus pais. Sabendo que ia ser mãe, disse Maria a toda a família, menos a seu pai, que morreria irreversivelmente no ato de dar à luz. 8 dias antes de dar à luz, chamou seu esposo, sua mãe e suas irmãs e lhe suplicou que cumprissem fielmente a sua última vontade. Pediu que a sepultasse com as roupas do casamento e dispôs todas as suas joias e suas roupas, repartindo tudo que possuía entre as cunhadas, parentes mais pobres e as mais necessitadas. Todas diziam: Estás louca? E ela replicava sorrindo tristemente: Logo verão como se realizará meu pressentimento, e só peço que cumpram minha última vontade. Sua mãe e irmãs acreditavam que a dominava o medo. Contudo, ela lhes dizia: Morrerei, morrerei e de morte espantosa. Quantos anos fugi para pagar esta dívida? Afinal, pagarei mais uma parte do que devo. Que Deus tenha misericórdia de mim. O pai de Maria ignorava o que se passava em sua casa. Todos se calaram para não o atormentarem antes do tempo. E porque, na realidade, pensavam que Maria estava delirando ou tendo visões. Mas chegou o dia do parto e seu pai, excelente operador, ao examiná-la, pensou que perderia os sentidos e saiu do aposento de sua filha chorando como uma criança. Está morrendo, não há remédio para ela. Estás delirando, disseram todos. A ciência ainda não deu a última palavra. Eu digo, replicou o pai soluçando, não a martirizem, tudo é inútil. Impossível, gritou o marido. O carinho os cega, disseram os filhos, que venham os médicos. Vieram os médicos e a operaram 5 vezes. E Maria morreu, tranquilizando seu pai antes, dizendo: Eu já sabia o que me esperava. Agora compreendo minha aversão ao matrimônio. Cumpriu-se o meu pressentimento. Já tenho uma dívida a menos. Alegra-te, meu pai. Alegrar-se não é possível diante do cadáver de um ser adorado. Meu bom amigo ficou profundamente impressionado pelo trágico fim de sua filha. É um espiritista convicto porque, em sua longa vida, teve provas irrecusáveis da vida eterna dos espíritos. E isso fez ele lembrar de que, 1 ano antes da morte de Maria, havia morrido uma menina de 2 anos, que também lhe deixou com seu desaparecimento funda marca pelo seguinte motivo. Anos atrás, um amigo dele foi ver sua velha mãe, que vivia muito longe de Buenos Aires. E ela mostrou-se
muito empenhada em ir a Montevidéu com seu filho. Mas este, tendo em conta a avançada idade de sua mãe, não julgou prudente expô-la à longa viagem e lhe prometeu que no ano seguinte voltaria para vê-la. Aí ela disse então: o ano que vem será tarde, estarei morta e sem que tu me feches os olhos, porque este é meu último desejo de toda a minha vida, depois que estreitei, que te estreitei em meus braços. A anciã acariciava seu filho como se este fosse um pequenino e lhe repetia: leva-me contigo, quero que tu me cerre os olhos. Meu amigo não cedeu ao desejo de sua mãe e esta morreu longe do filho que adorava. E 2 meses depois de ter morrido, seu espírito se apresentou ao seu filho, durante a noite, particularmente pela madrugada, e ele se põe em relação com seus parentes desencarnados e fala com eles e troca impressões. Sua mãe apresentou-se carinhosa, como sempre, e via cada 2 vezes ou 3 noites seguidas. Passaram vários meses e a esposa desse amigo deu à luz a uma linda menina. E a mãe dele já não mais se apresentou. Ele, ao ver a filha recém-nascida, sentiu um estremecimento extraordinário, olhou fixamente aquela menina e disse à esposa: estou com um pressentimento. Minha mãe está conosco e eu estou seguro disso. Aos 7 meses, a menina começou a balbuciar algumas frases e chamava seu pai de neném, não o chamando de papá. E dizia neném como era sua mãe, como sempre o chamava. E nunca o chamava pelo seu nome. E o acariciava, dando-lhe palmadinhas nas faces, como fazia quando era seu filho. Quando cumpriu 2 anos, adoeceu de convulsões e 24 horas antes de morrer, a criança acariciou seu pai com a maior ternura. Depois estendeu sua destra com o dedo indicador e assinalou o céu, e assim permaneceu por breves momentos. Em seguida, baixou a mão, tocou-lhe a fronte com o dedinho e cerrou docemente os olhos, tornando a abri-los, e não deixou de olhar para seu pai até morrer. Com beijos e expressivos gestos, se despediu de todos, mas particularmente de seu pai, a quem acariciou apaixonadamente. Meu amigo fechou os olhos de sua filha, plenamente convencido de que aquele espírito era o de sua mãe, que havia vindo reclamar aquela prova de carinho. Era uma menina de 2 anos e foi muito significativo apoiar seu dedinho nos olhos e fechá-los para tornar a abri-los e o chamar sempre neném e nunca papá, acariciando do mesmo modo que fazia anteriormente. Tudo finalmente dizia ao nosso amigo que o espírito de sua mãe havia vindo do espaço e já que não havia atendido a ela quando ela lhe pediu com tanta insistência quando era viva. Quando se vive identificado com esses seres do além-túmulo, os tropeços da vida se suportam com mais energia. A morte desaparece como todos os seus horrores, porque se toca a realidade que é a imortalidade da alma. E diante dos fatos inegáveis, se tem que crer na sobrevivência do espírito, sem que isso se deixe de sentir a violenta sacudidela que se experimenta diante do cadáver de um ser querido. Mas a dor de um espírita convicto não chega nunca ao paroxismo da desesperação, porque junto ao corpo inerte do seu ente que chora, se levanta o espírito grave e silencioso que animou aquele organismo. Unem-se a vida e a morte, e o ontem e o amanhã, o conhecido, o que conhecemos e o desconhecido, o misterioso e o inexplicável. O ânimo não nos sobrecarrega, a surpresa e o assombro não se apoderam de nós, e seca a fonte de nosso pranto com mais uma ansiedade. Antes, uma nova esperança surge. Vive-se sempre. Os seres que nos amaram não nos abandonam. Podemos contar com sua inspiração, com seus conselhos e com seu apoio moral.
Como se deve pensar nisso? E quando se pensar, a dor perde seu poder, não nos tiraniza, não nos afunda no abismo do desespero, a vida segue e a deixa muito para trás. Bendito seja o Espiritismo. Tu és o melhor amigo do homem. Tu lhe diz com todos os seus fatos irrefutáveis: o espírito não morre jamais. Eu achei magnífico esse texto, essa informação, porque muitos de nós já passaram por isso, em situações parecidas, e realmente é um fato que confirma esse contato com o mundo espiritual. Era isso que eu tinha para o relato da noite de hoje. Por que a gente não dá a oportunidade do outro falar? Então, talvez nós tenhamos essa dificuldade de entender esse senso de justiça. Porque o senso de justiça que nós temos como humano é diferente do senso de justiça que Jesus nos ensinou. É diferente do senso de justiça que Jesus pediu para a gente praticar. E não é fácil. 2024 anos se passaram e a gente ainda tem essa dificuldade. A gente coloca Deus como justiceiro, a gente coloca Jesus como justiceiro. Olha, Deus está vendo, fez aqui, Deus vai cobrar, vai pagar na justiça divina. Então a gente tem essa dificuldade de entendimento. Deus não vai julgar ninguém. O que vai nos julgar é a nossa própria consciência. E aí basta a gente pensar o seguinte: quando você faz alguma coisa com o seu irmão que não lhe faz bem, como é que você consegue dormir? Como é que fica a sua consciência? E aí a gente chama aquela bela frase, né? Consciência pesada. Eu estou com a consciência pesada porque eu feri Djalma, porque eu machuquei Mirinho, porque eu fiz algo contra Matusalém. Eu estou com aquela consciência pesada. E consciência pesada é exatamente a cobrança do senso de justiça que nós entendemos errado. Então, talvez seja esse o mau entendimento que nós temos sobre o senso de justiça. Será que nesse contexto, Emmanuel, a ignorância, a falta de conhecimento, o egoísmo, a vaidade, o amor próprio material, será que não tem influência isso no entendimento desse senso de justiça? Com certeza, com certeza. Eu acabei de dizer que, quando eu iniciei aqui o programa, que quando a gente tem muito, até eu estava falando isso ontem a uma pessoa, né? Que a gente tem muito entendimento de que o nosso sofrimento faça bem a quem partiu daqui para uma vida no plano espiritual. E ao contrário, o que faz bem a quem partiu daqui para o mundo espiritual é ver que você continua a sua vida, não vou dizer normal, mas continuou vivendo a sua vida e fazendo as coisas que você gostaria de fazer. Meu aniversário foi essa semana, e no dia do meu aniversário eu saí com meu filho, a gente foi ver um filme, depois a gente foi jantar junto, e eu estava dizendo a ele: eu tenho certeza que se Juliana estivesse aqui, ela gostaria de estar participando. E era isso que ela queria que a gente estivesse fazendo hoje. Não chorando. Não, a gente não fica feliz com o que acontece. Claro que a gente gostaria, a gente tem muito material que está perto, mas a gente sabe que faz bem a quem está do outro lado, sabendo que você continua com sentimento, com a saudade, mas tocando a sua vida. Então, faz parte dessa nossa ignorância, faz parte, nós somos seres que estamos aqui, e Emmanuel nos diz muito claro isso no Evangelho segundo o Espiritismo: a Terra é um hospital de almas. Então, todos nós que estamos aqui temos os nossos problemas, as nossas doenças, e entre elas está esse mau entendimento, a dificuldade que a gente tem de se livrar do ódio, a dificuldade que a gente tem de se livrar do rancor, a dificuldade que a gente tem de pedir perdão, de se aproximar. E é interessante que a gente tem a dificuldade de pedir perdão. A gente tem dificuldade de perdoar. Mas quando a gente executa, faz bem. Quando a gente pede perdão a alguém, a gente se alivia o coração. Quando você perdoa alguém que lhe fez o mal, você alivia o seu coração. Então veja como a gente ainda está nessa fase de ignorância desse entendimento. Porque se a gente pensasse direitinho, a prática da lei do amor, da justiça e da caridade, como Jesus nos ensina,
fazia muito mais bem do que a gente imagina. E se a gente entendesse que isso aí, quanto mais a gente praticasse, mais a gente ia ter um mundo melhor, ou vai ter um mundo melhor, quando a gente entender que começar a praticar o amor ao próximo, a cuidar, a zelar pela vida do outro, a pensar, a ter empatia pelo outro, nós vamos ter um mundo melhor. E aí a gente vai diminuir a maldade, porque a maldade ela não existe, existe a ausência do amor, a ausência do bem. E aí quando a gente chegar ao ponto, como espíritos evoluídos, que um dia talvez a gente chegue, ou iremos chegar com certeza, claro, de a gente exercer essa lei do amor, da justiça e da caridade, como Jesus nos ensina, nós vamos ter uma diminuição e futuramente acabar com a maldade dentro do nosso coração. Mas a gente ainda tem dificuldade.